Bom, boa noite, meus caros, minhas caras. Boa noite, gente, nesse domingo maravilhoso, Dia das Mães. Eu sou a Lohane. Para quem vai nos ouvir aí posteriormente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Lohane, mulher negra. Estou aqui com uma blusa de frio preta com bege aí para audiodescrição de vídeo. E quero iniciar essa noite maravilhosa, já agradecendo a presença de cada uma aqui, né? E dizer que é um prazer imenso a gente conseguir estar junto, né? Nesse finalzinho de domingo, celebrando esse dia, né? Maravilhoso. Bom, vamos começar as apresentações, né? Nós somos a Garagem, uma comunidade de fé, uma igreja evangélica, antifundamentalista, que nos dias de hoje é preciso, progressista, inclusiva, afirmativa, e também nós somos plurais, né? E temos aí em Jesus Cristo o nosso pilar moral e ético, o nosso caminho a seguir, né? Hoje é domingo, é um dia reservado aos nossos cultos e reuniões ministeriais. Hoje é um culto organizado aí pelas Madás, as nossas irmãs. Gente, eu peço desculpa pela minha voz, eu tô saindo de uma gripe daquelas. E voltando. Hoje é um culto de domingo, né? Organizado pelas nossas madás. Você que é membro e ainda não uma mulher que queira somar força com a gente, só colar. Estamos sempre precisando aí de forças renovadoras para a nossa luta, né? Nossas reuniões, nossos cultos acontecem às quintas-feiras também, às 8. E, bom, e é sempre muito, muito bom a gente conseguir se reunir, né? Nossos encontros são majoritariamente online, mas também temos a Garagem Rio, a Garagem Campinas, a Garagem Mogi. A gente se reuniu algumas semanas atrás. A Garagem Brasília, com a nossa pastora Adérica, a nossa irmã Ana Paula. Então, estamos espalhados por aí levando essa, essa nova visão, né? De um Deus Mãe, de Deus Pai que nos acolhe, né? Esse é o nosso papel. E hoje nós estamos contando aí com a presença da nossa irmã, que eu vi a descrição, eu não tinha como não lembrar da minha mãe, que é a nossa serva do Deus vivo, a nossa irmã Sandra já está com a gente, né? Então a gente pensou aí numa organização de uma reunião que pudesse trazer um pouquinho mais, né, de compartilhar um pouco mais das lutas das nossas irmãs aí que maternam. E eu vou começar, vou trazer uma mensagem bem rápida. A gente tem várias programações e acredito que vai ser uma noite maravilhosa. E não tem como deixar de trazer uma mensagem, né? Acho que nesse dia que nós celebramos o Dia das Mães, nós reconhecemos que o amor materno aí é uma das expressões mais profundas do amor de Deus, né? E meio foge, né, desse amor, né, perfeito, mas ele é um amor real, né? Ele cansa, mas ele insiste. É um amor que segura no colo, mas ele empurra para o mundo, assim, né? É um amor que sangra, que chora, que luta, que sonha. E quando a Bíblia nos diz que Deus é como amor de mãe, ela está nos dizendo que o divino, que nós acreditamos, também é eterno, né? É gerador, é cuidador, é firme, é presente, né? Então Deus, ele não apenas comanda, né? Como a gente foi impelido a acreditar, mas é um Deus que embala, né? E nesse dia nós olhamos aí para todas as mães, é, as que geram, as que criam, as que cuidam, as que perderam, as que esperam, as que resistem. E nós reconhecemos em cada uma dessas mães, dessas mulheres, Deus,
ele se manifesta, né, nesse amor. Mas nesse dia a gente precisa também dizer, né, que além dessa visão romântica do mundo, acho que ser mãe neste mundo é resistir a diversas violências, né? É viver no limite, muitas vezes aí sem apoio, sem uma rede ali que nos ampare, sem descanso, é ser responsabilizada, julgada, sobrecarregada, é perder os filhos aí para o racismo, para a fome, para a bala, para o abandono do Estado. E nesse culto nós queremos dizer às mães, né, que a dor de vocês, ela não vai ser tratada como uma poesia bonita ou uma apresentação, mas ela é tratada como um grito de justiça, né? E a gente pode pegar o exemplo de Maria. A mãe de Jesus, ela conheceu essa dor. Ela foi refugiada, ela foi perseguida, ela procurou com todas as suas forças deixar a segurança do seu filho fugindo, e ela viu ele ser morto pelas mãos de um Estado violento. Então, ela não é apenas a Maria, a mãe de Jesus Salvador. Ela é a mãe de todos os filhos crucificados da história. E é com ela que nós choramos hoje, né? Ela passou pela dor de ter um filho em cárcere, né? Ela sofreu as dores, né? Que hoje as mães elas estão sujeitas a sofrer, né? E apesar de tudo, né? As mães elas seguem, elas criam caminhos, elas inventam comida ali com pouco, educa, protege, organiza, cura, inspira, e são as nossas teólogas do cotidiano, né? Eu lembro até hoje, assim, de acordar na madrugada, às vezes, e ter minha mãe ali com a mão na minha cabeça, orando, e aquilo a gente poder sentir o coração quentinho e se sentir protegido ali com aquela oração sussurrada ali. Nossa, não tem como expressar o quanto isso é a manifestação do amor de Deus na nossa vida, né? E, bom, e na nossa fé hoje, né, ela não pode ser apenas um parabéns. Ela é uma denúncia da desigualdade, né, que cai sobre as mães solos e pobres da periferia. É um apoio concreto, né, as que vivem ali sobre violência, na sobrecarga. E é uma partilha, né, entre as irmãs que se cuidam aqui mutuamente, né, que manda ali um salve no grupo, fala, meu, me ajuda aqui que tá pesado, ou um compartilhar ali de uma situação, de uma vivência que tá rolando, né? Essa troca é uma forma da gente conseguir ser a nossa rede, o nosso colo. Então, que hoje a gente consiga ser essa igreja de Jesus na terra, ser esse colo, né? E é isso, essa foi a minha mensagem. Bora aí que nosso nosso pastor Marcos está aqui ajudando a gente nos bastidores, compartilhando, abrindo nossa sala, organizando aí a nossa pauta. Então, bora chamar, porque nós temos aqui algumas coisas maravilhosas que foram preparadas para nós. Espera aí. Então, a gente vai começar chamando o vídeo da nossa irmã Andréia, cantando com as filhas delas maravilhosas. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua, o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, meu melhor lugar.
Ai, meu Deus, aí fica difícil. Mano, André é muito maravilhoso, gente. Nossa, muito. Gente, deu pra sentir o amor e o colo da Kim. Muito, muito, muito maravilhoso. E com esse fofurômetro lá nas alturas, né? A gente vai compartilhar aí uma experiência de colo, uma experiência de abrigo, que infelizmente não são todos que podem ter, não são todos que podem compartilhar, né? Principalmente aí a a população LGBTQIAPN+, infelizmente, por diversos motivos, a gente não consegue ter esse colo, ter esse abrigo. E hoje a gente vai compartilhar aí um vídeo, um depoimento, né, que a pastora Adele compartilhou conosco. E falar um pouquinho mais sobre esse colo, sobre esse abrigo. Pode soltar, pastor Marcos, por favor. Isso faz uma diferença enorme na vida dele. Hoje eu decidi contar uma história para vocês. É sobre a minha saída do armário e hoje é dia 11 de maio, Dia das Mães, e eu vou contar para vocês como foi a minha conversa com a minha mãe, uma conversa que teve consequências para minha vida. Saída do armário não é um ato único. Acontece num dia, não acontece numa hora, ele acontece em muitos atos diferentes e sempre é algo muito difícil, delicado, que é um processo. Eu vinha sofrendo muito, né, meus 13, 14, 15 anos, percebendo meus desejos, o que eu sentia. Aquilo gerava uma dor imensa. Eu estava dentro da igreja evangélica, ninguém sabia o que eu sentia. Eu era um adolescente afeminado, expressivo, e as pessoas me acusavam, me xingavam na escola, sofriam bullying, discriminação dentro da escola, então era um espaço muito difícil para mim. E aquilo crescia muito dentro de mim e eu não tinha com quem conversar. E eu resolvi conversar com a minha família. Foi um dia que eu decidi falar para ela. Nesse dia a gente saiu, foi pro shopping de manhã, deu uma volta, estava muito, mas muito nervoso, muito apreensivo, como seria a recepção dela, trêmulo, assim. Eu lembro que foi um dia difícil para mim, eu não conseguia conversar e ela repetia. Minha mãe é uma pessoa que pergunta muito: você tá bem? Tá tudo bem? Até que a gente foi para casa depois de um dia na rua e eu cheguei para ela e falei: mãe, eu preciso conversar com você, eu preciso te falar umas coisas. Ela ficou um pouco, assim, paralisada, meio sem entender. A gente passou o dia basicamente junto. E ela ficou: sim, vamos conversar, claro. Vamos sentar. A gente sentou na cozinha. E foi óbvio que foi muito difícil para mim, né? Eu comecei a conversa falando: mãe, eu tô em sofrimento. Eu tô em sofrimento porque eu não consigo combater o que eu tô sentindo. Mas eu sinto afeto, desejo por homens, eu não consigo combater isso. Isso é muito difícil para mim. É uma memória difícil porque, né, gente, desculpa, mas é uma memória muito difícil porque é um momento catártico, né? Eu falei isso para ela e ela ficou um pouco, naquele primeiro momento, deu aquela respirada, olhou no meu olho. Minha mãe, como eu, somos muito emotivos e eu comecei a chorar e ela também. A gente se olhando assim, parece que o tempo parou, sabe? E aí ela virou para mim e disse: filho, isso não é nenhum demérito para você. Você não deixa de ser a pessoa que você é por conta da sua orientação sexual, por conta de quem você sente desejo. É uma frase que foi muito importante. Ela falou: eu amo você de qualquer jeito. Eu amo muito você de qualquer jeito. E aquela fala dela fez muita, mas muita diferença para mim. Enquanto eu ia lembrando aqui, para tentar organizar minha fala, eu já estava emocionado. E ela falou: eu te amo muito, isso não faz de você uma pessoa menor na sociedade. Parece que as coisas foram se estabilizando de alguma forma dentro de mim, assim. A gente se abraçou, ela me acolheu e me acolheu muito, muito mesmo. E ela disse uma frase que eu não esqueço, que essa frase foi muito importante na minha vida. De alguma forma, aquele dia chacoalhou um pouco a minha vida, que ela disse: você vai estudar, mas você agora vai estudar e você vai ser alguém na vida, porque eles vão tentar te atropelar, porque a sociedade não é fácil, ela não é simples, o povo não respeita ninguém, e a forma que você tem de ser respeitado é você estudando, é você sendo alguém na vida. Não esqueço disso,
e não esqueço especialmente dessa parte anterior. Isso não é demérito para ninguém, você não é menos que ninguém, e eu te amo do jeito que você é. Uma mãe falar isso para um filho gay, isso faz uma diferença enorme na vida dele, e isso fez uma diferença enorme na minha vida. E eu não podia deixar de falar isso hoje no dia 11 de maio, Dia das Mães. E esse também é um presente para minha mãe. A minha mãe que foi especial na minha vida, a minha mãe que me aceitou desde o primeiro dia. Eu disse para ela quem eu era, como eu era, e eu resolvi fazer essa homenagem para ela, contando para outras pessoas o que eu vivi com ela, e como aquilo que ela falou aquele dia, aquela declaração de amor dela, acima de tudo, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu sou só a pessoa que eu sou hoje. Eu só tenho capacidade de lutar pelas coisas que eu acredito hoje. Eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque eu tive o amor da minha mãe naquele momento. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que tem milhares de mães, assim como a minha mãe. Eu sei que tem muitas famílias também que, infelizmente, não acolheram seus filhos, que tiveram que buscar outras redes, outras parcerias, outros amores para se sustentar na vida. Mas eu queria dizer para minha mãe hoje, como homenagem para ela, muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado por você ser a pessoa que você é. E eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães que acolhem seus filhos, que abraçam seus filhos, que amam seus filhos na diversidade, independente de qual seu filho seja, qual seja a orientação sexual, a identidade de gênero dele. E espero que esse vídeo possa inspirar mães, filhos, a se aceitarem, a se amarem também. Bom, um beijo. Feliz Dia das Mães para vocês. Maravilhoso, né? Essa semana eu tava passando, né, o feed com meu companheiro, e aí eu vi o vídeo de uma menina bem novinha ali, eu acho que devia ter uns 13 anos, e aí ela tá com a mãe naqueles vídeos de virais, tal, de TikTok, e aí ela fala, a mãe, e se eu for lésbica? A mãe, tá. Aí ela começa a chorar e fala, porque eu sou. Aí a mãe fala, filha, na Bíblia você sabe, né, que não é certo, que Deus isso, que Deus aquilo. E aí a menina em prantos, assim, e ela, não, filha, mas a mãe te ama. E aí eu fiquei travada, assim, como companheiro, eu falei, tá, ok. E se a mãe, né, ama e vai cuidar, vai proteger, por que que com Deus, com nosso pai, nossa mãe divina seria algo diferente? É algo assim que me deixou travada aquele vídeo. Mas, meu, é bom a gente ter aí depoimentos como o do Fábio e de diversas outras pessoas que podem compartilhar nessa essa outra possibilidade de experiência, né? E aos que estão aqui hoje que não tiveram esse colo, quero que vocês sintam o nosso abraço, né? O nosso acolhimento, né? Saiba que aqui nosso amor é incondicionado, né? Então nós os amamos, nós os acolhemos, assim como o nosso a nossa Deus Mãe, a nossa Deus Pai te ama e te acolhe, né, de uma maneira extraordinária, né? Eu posso compartilhar isso com vocês porque é no que nós acreditamos. E tem uma música, né, que o Emicida fez, né, compartilhou com a mãe dele. A gente vai ouvir também, ela vai ajudar a gente a ilustrar esse dia maravilhoso. Pastor Marcos, pode soltar pra gente, por favor? Um sorriso no rosto, um aperto no peito, imposto, imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo, vi tanto por aí.
pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boy, cuzão. Tanta humilhação, não é vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não vi fé profundo, vê o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando Malcolm X, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada e pose. As ligação que não fiz, tão chamando até hoje. Dos rec no de Jose ao hemisfério norte. O sonho é um tempo onde as minas não tenham que ser tão forte. Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós, a sós nesse mundo incerto. Peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu via nós. Outra festa, meu bem, tipo Orkut. Mais de 1000 amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném. Luta diária, fio da navalha, marcas várias, senzalas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes, crises, tipo Lulu. Nem sempre é soul easy, pra nós punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. Os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante, bomba a todo instante, num quadro ao léu, que é só enquadro e banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito é o dela, amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que vi Deus. Ele era uma mulher preta. Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço o anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a voz, a sós nesse mundo incerto. Peço o anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu via nós. Nossas mãos ainda encaixam certo. Peço um anjo que me acompanhe. Onde for, em tudo eu vi a voz de minha mãe. Em tudo eu vi a nós, tudo eu via nós. a sós nesse mundo incerto. Peço um anjo que me acompanhe. Onde for, Em tudo eu vi a voz de minha mãe. em tudo eu via nós. O terceiro filho nasceu. É homem? Não, ainda é menino. Miguel bebeu por 3 dias de alegria. Eu disse que ele viria, nasceu. E eu nem sabia como seria. Alguém prevenia. Filho é pro mundo. Não, o meu é meu. Sentia necessidade de ter algo na vida, buscava o amor das coisas desejadas, então pensei que amaria muito mais alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. E que barulho, que lambança, saltou do meu ventre contente, parecia dizer: é sábado, gente. A freira que o amparou tentava reter seus 2 pezinhos sem conseguir, e ela dizia: mas que menino danado! Como vai chamar ele, mãe? Leandro.
povo lindo. Sem mais delongas, vou ser bem breve, galera. Gente, eu vou pedir pro pastor Marcos compartilhar o Pix da garagem, né, para que nós conseguimos aí alcançar mais mães, né, que estão aí em condições de vulnerabilidade. Nós temos uma demanda gigantesca, né? Então tá aí o Pix da garagem. Lembrem, galera, de ser, né, Jesus na vida de cada uma dessas pessoas, né? Tá o Pix, vamos contribuir, vamos colaborar, né? Nós temos diversas mães, diversas mulheres, principalmente, né, que nós precisamos alcançar. E só hoje, né, apareceu aí aqui no meu WhatsApp, para o pastor Léo aparecer em todos os dias, ele sempre compartilha. Então, vamos separar aí um tempinho para a gente conseguir compartilhar, né, as nossas finanças e colocar elas em função disso também. Então, Pix falado, relembrado, vou chamar o pastor Léo, que vai apresentar nossa preletora, nossa pregadora, que vai compartilhar com a gente. Pastor Léo? Estão me ouvindo, povo? Estão me ouvindo bem? Maravilhosamente. Antes de apresentar nossa convidada, que para mim é nossa, especial demais, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, sobre a música, né, escolhida do Emicida. Acho que não teria a canção mais perfeita para esse momento. E eu costumo brincar que brincando com o Emicida eu devo ser irmão dele ou ele foi meu amigo de infância. Mas é por me identificar muito com as letras, é porque não é só sobre a história de vida dele, mas é a história de todos nós, né? Para quem vem de onde eu venho, para quem é preto, eu tenho certeza que a Lohane, quando escuta essa música, qualquer outra pessoa preta que escuta essa música, se identifica demais com essa realidade, com essa vivência absoluta. Como fala com a gente, né? E outra coisa que foi falado do Pix, né? Da garagem, eu queria só lembrar aqui que eu vou arriscar um dado estatístico, ok? Que 98% dos pedidos de ajuda são feitos de famílias numa configuração de mães solo, são mulheres pretas, periféricas, na sua grande maioria esmagadora. Todos os pedidos que vêm da corrente solidária, os pedidos chegam na gente, 98% são de mulheres. Beleza? E queria apresentar aqui a minha amada pastora, minha pastora, a irmã Sandra, que é a fundadora da Casa Mãe Mulher, né? Conheço muito bem. É um privilégio ter ela aqui conosco, uma mulher que me inspira demais, né? Que é mãe de três filhos, também é avó, acho que de 3 netos também, se eu não me engano. Funcionária pública aposentada, né, do Degase, ou seja, conhece muito bem essa realidade. É teóloga, é assistente social, é psicanalista, missionária, mas nada disso é tão importante quanto ser para ela serva do Deus vivo. Irmã Sandra, obrigado demais por estar aqui no nosso meio. E a irmã Sandra, gente, sendo hoje Dia das Mães, e vocês vão ver isso, né, através dela, ela, de certa forma, ela é mãe de outras mães. Ela é mãe de outras mães. Irmã Sandra, o púlpito é seu. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo legal? Tá? Porque aqui em Belford Roxo, a rede, a internet, às vezes é péssima. Boa noite a todos e todas, né? E todos aí que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, nervosa, sabe?
um prazer conhecer mais um grupo, um povo abençoado de Deus. Muito prazer, pastor. Peraí, a cabeça está meio ruim, sabe? Pastor, muito obrigada, assim, por pastor Marcos, né? Te conhecer, muito prazer do senhor ter confiado nessa noite, né? Eu estar trazendo algo da parte de Deus, né? Para a garagem. Gostei muito desse nome, garagem. Eu estava perguntando ao Léo por que garagem, né? Eu achei muito bacana essa forma de pregar o evangelho, como vocês fazem. Eu sou um pouco tímida, mas estou aqui. E hoje, Dia das Mães, eu estou assim numa motivação muito grande, muito tremendo, porque essa semana assim foi algo maravilhoso, muito maravilhoso, onde o Léo foi na casa mãe com um grupo de jovens, né? E eu acho muito bacana isso, os jovens estarem aí na caminhada, pregando o amor de Deus. E eu fiquei muito feliz de tê-los recebido na casa mãe, foi uma surpresa muito grande para mim na quarta-feira, o Léo ter aparecido lá, porque o Léo é um jovem que eu conheci já há algum tempo, na pandemia, então, ele foi, assim, tremendo comigo, na casa-mãe. Ontem teve uma almoção lá na casa-mãe, para as mães, né, dos adolescentes, e a Fabíola esteve conosco ontem também, né, que Fabíola que apresentou, teve o pastor Mateus, né, o Mateus esteve lá também, foi um grupo bom, e eu senti, assim, algo tremendo no meu coração, porque eu estava um pouco perdida em relação à casa-mãe, e tem algumas semanas que eu venho perguntando a Deus o que realmente era para fazer na casa-mãe, porque nem sempre a gente sabe o que vamos fazer. Deus nos dá uma tarefa, mas você tem que ir perguntando a Ele como fazer essa tarefa. E esses dias eu tenho perguntado ao Senhor, a casa está com pouca adesão na casa, das mães não quererem participar um pouquinho da casa. Então, se eu me dar uma estratégia, eu estava desmotivada realmente para prosseguir na casa. Mas, com a vinda do Léo, com os outros irmãos lá que foram com eles, Léo, foi uma injeção de ânimo a chegada de vocês na casa. Que eu olhei para vocês, quando você me falou da sua mãe, ali eu senti e falei, não, esse trabalho eu não posso parar, eu tenho que voltar do começo, porque no começo nós abraçávamos muito aquelas mães, mas com o amor de Jesus, com o amor peregrino de Jesus, sabe? Gosto muito dessa pegada de não estarmos em quatro paredes, pregando evangelho. Eu sou povo da rua, eu gosto da rua, e eu gosto daquele trabalho ali. Então, muito obrigado realmente pela sua chegada lá. Quando os jovens chegam lá na casa, eu vejo que eu tenho que continuar mais essa missão, deixar esse legado para esses jovens, né? Porque eu falo que daqui a pouquinho eu não estou mais aí, que é o destino de todos nós, mas é um legado que eu pretendo deixar para os nossos jovens que estão dentro do Degase e que estão saindo do Degase. Então, quando chegam esses jovens lá na casa, quando chegam esses jovens pastores, missionários, lá na casa, mas com essa pegada diferente de estar na rua, estar na missão, para mim é algo assim muito emocionante, vantajoso, e eu vejo que é para a gente prosseguir, sabe? Eu não sou do evangelho quatro paredes, ar-condicionado, porque eu fico olhando quem é Jesus Cristo. Nessa andança, nessa caminhada de Jesus, então, eu não sou da elite, eu falo isso, que eu não sou da elite, eu sou povão mesmo, e está lá com essas mulheres. Então,
eu fiquei assim, o que eu vou levar, o que eu vou falar nesse grupo, nessa noite, né, que está relacionado com mães, que é o Dia das Mães, e hoje eu estava aqui no almoço, meus filhos vieram para cá, fizeram almoço, aquele almoção de eu ficar vendo meus filhos aqui, feliz da vida com meus filhos, agradecendo a Deus pelos meus filhos, porque eles falam quem somos nós, mas nós também temos que falar aos nossos filhos. Vou dizer mesmo para vocês que quando abri o culto, eu sou emotiva também, eu chorei aqui com o testemunho, né? Das meninas aí, a mãe com as meninas, no louvor. Gente, isso aí é gratificante para a gente, sabe? Ainda mais nós que sentimos, nós nos colocamos no lugar do outro, sentindo a dor do outro. Então, a gente vê essa motivação, essa mãe aí com a filha, então, isso para a gente não tem preço. Quando nossos filhos estão juntos, aqui eu sei que tem filhos, e que tem filhos aqui, cuidem bem das suas mães. Hoje a minha irmã me postou a foto da minha mãe, tem 2 anos que minha mãe faleceu. Eu estava tão bem, quando eu vi a foto da minha mãe, aquilo ali mexeu comigo, sabe? Porque minha mãe morava na roça, mas eu estava sempre com a minha mãe, e eu sempre falei para minha mãe sair da roça para vir morar comigo, e quando ela decidiu vir morar comigo, ela faleceu, sabe? Mas eu sei com quem ela está, eu sei que ela vive, né? Dona Vitória vive, né? Então, gente, nessa noite, eu quero compartilhar contigo algumas experiências que eu tenho, como o Léo falou, eu trabalhei no Degase, 28 anos eu trabalhei no Degase, sou mãe de 3 filhos, tenho 3 netos, tenho um filho menino, e o meu maior medo era que meu filho fosse para os caminhos errados, né? Mas eu sempre fui, eu tenho 25 anos de evangelho também, e eu sempre nessa oração de orar pelos nossos filhos. E eu participava de um movimento chamado Desperta Débora, não sei se vocês conhecem, que são mães de joelho, filhos de pé, são mães que oram pelos seus filhos. E ali eu era uma Débora, mas eu não tinha mesmo noção realmente o que ia ser uma Débora, o que ia ter o filho do outro como nosso filho. E eu trabalhando no Degase, na época que o Degase tinha 450 adolescentes presos dentro da unidade. Eu comecei primeiro, eu entrei no Degase em 94, fui trabalhar no Instituto Padre Severino, sabe? Em 98 eu vim para Belford Roxo, onde eu vi as mães que chegavam de longe, a maioria mãe solo, a maioria mães analfabetas e a maioria mães negras, sabe? Nós temos muito dos nossos pretinhos estão dentro dessas unidades. São muitos Mateus, são muitos Tiagos, são muitos Marcos, sabe? E eu falava assim, nossos futuros apóstolos, nossos servos, estão tudo tudo preso, está tudo preso. E uma realidade que vocês nem imaginam, dessas mães que chegam na unidade. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, E eu sempre leio na Bíblia, no Romanos 12, que a gente vai lendo, mas a gente não vai compreendendo, né? Quando ele diz que, para que nós transformemos o mundo, né? Que haja renovação, né? Eu vou ler aqui, porque mas é meio que isso mesmo que eu estou falando com vocês nessa noite.
Eu vou falando um pouquinho da casa, né? E diz assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que experimenteis, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu começava a ler isso, eu perguntava assim, qual é a perfeita e boa vontade de Deus? É uma pergunta para que nós possamos fazer nessa noite, né? Qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Será que é a mesma que eu acho que é? Aí eu fui perguntar a Deus, qual é a boa, perfeita vontade do Senhor? É o ID, é a transformação, é pregar o amor, é olhar o próximo. Essa é a boa, perfeita vontade do Senhor. Porque quando nós levantamos a mão, eu não digo que nós os aceitamos, foi ele que nos aceitou, né? Então, eis-me aqui, eis-me aqui. E esse eis-me aqui é para fazer aquilo que ele deseja, né? Cristo não mais, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Isso me incomoda, gente, de uma tal maneira, porque hoje em dia as pessoas não assimilam mais isso, que ele morreu, que ele é uma nova criatura, que ele tem que fazer a vontade de Deus, mas continuam fazendo na prática da sua vontade ainda. Eu estou falando isso porque quando o Senhor me chamou para fazer essa vontade de estar cuidando daquelas mães ali, eu não quis. E eu fui parar num pronto-socorro, porque o Senhor avisa a gente do que Ele quer que você faça. Ele tem um chamado especial na vida de cada um de nós. Só que nós recusamos. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Gente, você não é mais você. Cristo vive em você, a gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Acabou, sabe? Você tem que deixar o velho homem lá para trás e seguir agora com Jesus. Mas muitas pessoas não querem seguir realmente Jesus. Estamos dentro da igreja, estamos fazendo a nossa vontade, muitas das vezes não a vontade do Senhor. Foi o que aconteceu comigo quando ele falou para mim, minha serva, vocês creem que Jesus fala com cada um, que Deus fala conosco, não é isso? Quando ele falou para mim, cuida dos meus filhos, por quê? São aquelas mulheres que estavam ali, gente, umas mulheres sem banheiro, umas mulheres sem um abraço, umas mulheres sem uma palavra de carinho, sem um conforto. E a gente fala, sou cristão, sou servo, sabe? Eu sou. Mas quando é para fazer, quem é que quer aquelas mães ali? Quem é que vai para a rua abraçar o mendigo? Nós somos crentes, nós somos cristãos, servos do Deus vivo. Ainda enchemos a boca, né? Servos do Deus vivo. E quando eu vi aquelas mulheres e o Senhor falando comigo assim, cuida das minhas filhas. Cuida das minhas filhas. Gente, se eu me emociono aqui, tá? Cuida das minhas filhas, sabe? E eu fui falando, não, essas mulheres eu não quero, porque eu estava muito bem confortável num templo de 4 paredes, ar-condicionado, mulheres cheirosas, evangélicas, mulheres tementes a Deus, essas a gente quer abraçar. Mas a que está lá fora, que está realmente precisando do nosso abraço, essa eu não quero, Jesus. Eu não quero essas mulheres, não. Sabe? E aí, já que a gente não quer, ele faz um mover para você entender qual é a boa e perfeita vontade dele. Foi quando eu fui parar no pronto-socorro, uma glicose que foi a 1020, 3 dias em coma, e médico dizer que eu não voltaria mais nunca, sabe? Mas o Deus que a gente serve está aí.
E assim, quando eu saí daquele hospital, eu perguntei: o que o senhor quer que eu faça? E ele falou para mim: cuida das minhas filhas. São mães, gente. Eu me coloquei no lugar dessas mães, sabe? A casa é casa, mãe, mulher. O senhor que me deu esse nome, porque casa significa, casa não, mãe significa motivação, amor e esperança às mulheres. Então, vamos motivar essas mulheres a viver. Vamos dar vida para essas mães, colocarmos no lugar delas, sabe? Porque ninguém cria filho para estar dentro de uma unidade daquela. Ninguém cria filho para estar roubando, para estar matando. Ninguém. E o que eu procuro dizer para elas: vocês são mães, mas não desista do filho de vocês. Nunca, nunca. Porque Jesus Cristo não desistiu de nós, em momento algum. Nós somos falhos, nós erramos todos os dias, mas temos um Deus que é conosco todos os dias. E eu falando assim para Deus: que palavra que eu posso levar mais ainda para cada um de nós nessa noite? Ele me deu a parábola do semeador e me fez essa pergunta para mim: que tipo de semente nós estamos semeando nesse mundo? Qual é o tipo? Nós estamos cuidando das sementes onde nós temos plantado, né? Quando a gente vai lendo ali a parábola do semeador, a gente vê aonde as sementes vão caindo. E a gente vai deixando essas sementes para lá. A gente não volta para cuidar dessas sementes. E eu vejo a casa-mãe como esse lugar onde eu plantei uma semente, mas essa semente eu tenho cuidado ali. O senhor falou muito profundo nesse dia comigo, que tipo de semente, onde vocês têm lançado as sementes e não têm cuidado. E nós aqui, nós saímos do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Olha com quem nós lidamos todos os dias, porque vocês são garagem, mas vocês não estão dentro de 4 templos. Nós não estamos dentro de templo com 4 paredes, nós estamos na rua. E nós temos lançado essas sementes. A gente tem que ver aonde nós lançamos essas sementes, se a gente tem feito realmente cuidado com essas sementes. A palavra onde a gente leva, a gente tem voltado lá para ver como é que está, se deu fruto. É a mesma coisa que eu falo aqui. Um dia desse eu estava pensando: eu viajo muito em missões, sabe? Eu saí daqui, eu vou para Minas, eu vou para Bahia, eu vou para os 4 cantos, onde eu estou indo. Mas aí, um dia desses, eu comecei a pensar o seguinte: não, eu moro por aqui, eu vou semear aqui. Eu tenho que semear no meu bairro, no meu município, onde eu estou, porque eu vou lá para a Bahia. Eu vou lá uma vez na vida e não vou voltar. Semeei lá, mas eu vou cuidar dessa semente lá? Não vou. Eu tenho que cuidar da semente do meu bairro, do meu município, aqui. Porque não adianta eu ir para a Bahia, se aqui em Belford Roxo tem ali Nova Aurora, tem ali alguns bairros ali que precisa da minha semente de amor. Então, é isso que nessa noite aqui eu estou falando para você, que você é um semeador onde você estiver, no seu trabalho, na sua rua. Na nossa rua, então, todos estão de olho em nós. Lá vai o crente, lá vai o cristão. Nós temos que ter uma boa... Nós não somos perfeitos, mas tem muita gente de olho na gente, do que nós somos realmente. Lá vai o crente, lá vai. Então, nós temos que ter um testemunho, sabe por quê? Nós carregamos o nome do Todo-Poderoso. Nós fazemos o trabalho dele. Nós somos o escolhido dele. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então, que nessa noite nós possamos pensar nisso, do ser o diferente do diferente, andarmos na contramão mesmo, sabe?
Porque casa-mãe, aquelas mulheres lá, aqueles adolescentes lá, ninguém quer, não. Eu estava conversando com o Léo, o desafio que é de uma pessoa da rua entrar dentro da casa, de um morador ali da rua, não quer se juntar com essas mães, sabe? Então, a discriminação é muito grande, além de, por ser, que eles falam, né, mãe de bandido, bandida é. Pensa nisso. Então, de você ouvir isso dessas pessoas é muito ruim, é muito ruim. E eu agora estou querendo fazer algo na casa muito diferente. Eu abro a casa na quarta e no sábado para receber essas famílias, sabe? Eu quero abrir a casa na terça e na quinta para receber as mães da redondeza, para poder depois fazer um encontrão das duas, das mães da comunidade com as mães que visitam os filhos, para que elas venham entender e ver a dor dessa mãe que está ali visitando o filho e que ninguém está livre de que isso aconteça dentro da sua família, sabe? Porque ninguém, como eu falei no início, ninguém bota filho no mundo para estar dentro de uma unidade dessa, né? E a casa é tão tremenda, gente, quando chegam essas mães lá na casa, que elas chegam e a gente vai dar um abraço nessas mães e elas perguntam para a gente assim, isso existe? O evangelho está tão banalizado, está tão coisa, que quando você abraça uma pessoa na rua, ou na casa, que a gente vai buscar na rua. A gente vai lá buscar ela na rua, vai na porta do portão, vai lá, oferecemos a ela, a casa oferece café da manhã, e agora, nesse momento, estamos voltando de novo a dar o almoço. Estamos voltando de novo a dar o almoço. Sábado foi a nossa iniciativa novamente, de dar almoço para elas, porque são mães que chegam na casa, às vezes, com água no estômago, sabe? Tem mães que chegam na casa dizendo que aquela é a única alimentação dela durante a semana, que elas já ficam doidas para chegar aquele dia para poder comer na casa ou tomar o café na casa. E as pessoas não têm noção disso, de mães que cata latinha para poder levar pertence do filho que está lá preso. Nós vemos mães ali, motivamos ela a entrar na unidade porque elas não querem entrar. Elas não querem entrar. Tem mães que não querem entrar. E nós fazemos todo um trabalho com elas para que elas entrem na unidade para ver o filho delas. Porque eu falo para elas o seguinte, ele não é meu sangue, mas eu estou aqui e acredito no seu filho, na recuperação do seu filho. Então, eu não posso lutar sozinha. Você tem que estar comigo. Você é sangue. Então, vamos lá. Você é a mãe. Haja o que houver. A mãe como é? É o porto seguro. Porque os pais não aparecem lá. Os pais não aparecem. Então, a mãe é o porto seguro em todos os momentos. Todos os momentos. E vendo essa situação, eu estou lá, no abraço junto com essas mães. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles desvirtuou. Hoje eu estava até agradecendo a eles por isso, porque na Bíblia eu sempre também carreguei no meu coração um provérbio que diz assim, ó, corrige o seu filho, que ele dará delícias à sua alma. Então, eu sempre corrigi meu filho, não batendo, gente, porque bater não adianta, mas sentar, conversar com o filho, isso adianta muito. Saber que você sentou ali para conversar com o seu filho, ouvir os sonhos do seu filho, saber qual a vontade do seu filho. E vou falar uma coisa para vocês, eu era casada com um homem, eu era viúva de marido vivo. Ainda tem isso também. Eu era viúva de marido vivo. Então, eu entendo bem
como são aquelas mulheres ali. Por isso que eu sou a mãe que elas me chamam de mãe, sabe? Elas me chamam de mãe, eu fico até, às vezes, até rindo com elas, sabe? Quando eu estou passando pela rua, que eu estou indo para Caxias, aonde for, gente, eu escuto assim, ô mãe, que eu dou uma olhada assim, a senhora não é lá da casa mãe, a senhora que nos abraça lá. E eu falo, é assim, porque, gente, são 14 anos que eu vou fazer nessa pegada de casa. Digo para vocês, eu não tenho ajuda de político, eu não tenho ajuda assim, a minha ajuda vem do Senhor. Cada um que chega na casa, é o Léo, é Léo, é Fabiola, é a Liz, é esse povo que, até a pessoa da Universal me ajuda muito lá. Então, as pessoas falam, tem político por trás. Meu político lá é Jesus Cristo sempre. Pago aluguel, comida para esse povo. Teve uma época que a casa recebia 800 pessoas no mês. Pensa nisso? Vocês já pensaram nisso? E dar comida para esse povo todo? Café. E quando chegou no final do ano, a gente foi fazer um balanço de quanto a gente gastava. Eu falava assim, meu Deus, de onde sai tanto dinheiro? 40 mil por mês, assim, como de tanto de dinheiro assim? Porque o café da manhã saía muito caro, almoço saía caro, sabe? Mas eu nunca parei para analisar o número de pessoas que entravam na casa, e era muita gente, muita gente. Mas um trabalho tão gostoso que eu tenho o maior prazer de fazer, sabe? Eu tenho o maior prazer de fazer esse trabalho. Gente, vê o tempo aí, hein? Eu tenho o maior prazer de fazer esse trabalho com o maior amor, com o maior carinho. Porque quando eu entrei nesse coma, quando cheguei em casa, eu perguntei ao Senhor realmente o que era para eu fazer. E Ele, mais uma vez, cuida das minhas filhas. E quando eu cheguei na minha casa, Ele me deu um sonho, onde Ele me colocou uma mesa posta. Eu estava num lugar muito bacana, muito lindo, porque todas as vezes que as pessoas, um cristão, entra em coma, tem sempre alguém que pergunta assim, Deus falou contigo lá? Deus falou contigo lá? Não, lá no momento do coma ele não falou comigo. Ele falou quando eu cheguei em casa, na minha casa. Na minha casa, onde eu não sabia o que assimilar, o que era amor. Eu cheguei grogue na minha casa. Mas ele me deu, em 3 dias, ele me deu um sonho onde ele me mostrou um lugar muito bacana, muito lindo, e uma mesa muito bem posta. Muito bem posta essa mesa. E ele coloca essa mesa diante de nós todos os dias. E quando eu entrava nesse local, eu não via o rosto, mas eu via os cabelos branquinhos. E um corte da manga da roupa dele, um pano muito lindo, muito maravilhoso. E ele me mostrava o caminho, um caminho estreito, pequeno, onde ele dizia que ali só passaria um de cada vez, que não adianta a gente querer passar na frente de ninguém, porque é um de cada vez, passando para chegarmos até ele, diante da mesa dele. E aquela mesa muito bem posta, bonita, toda branquinha. E ele disse assim para mim, eis que diante de vocês eu coloco todos os dias uma mesa dessa, mas nenhum de vocês me agradece. Vocês não tiram um tempo para sentar na minha mesa. Ele está mentindo? Gente, eu acordei chorando com isso, porque é uma realidade. Nós levantamos na parte da manhã, nós estamos tão assoberbados com as coisas do mundo, que a gente não senta ali para pedir, para conversarmos com o nosso Senhor. E no decorrer do dia, a gente fica assim, ai, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. E ele falou para mim que naquela mesa tem tudo que a gente precisa, mas a gente não senta ali
para conversar com Ele, para expor a Ele as nossas necessidades naquele momento. Nós temos que acabar com essa correria, com esse imediatismo, tudo é para ontem, e não é tudo para ontem. As coisas do Senhor é tudo, é o caminho que eu falei, é um por um, é calmo, o nosso Deus, ele é calmo. Às vezes a gente acha que a gente sabe de muita coisa, e a gente não sabe de nada. A gente vive levando uns tropeções na vida, e esses tropeções é para que nós acordemos e ouvimos o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Por que eu levei esse tropeção, hein? É para parar e pensar. Nós é um degrau de cada vez. Espera, confia. Sabe lá o Salmo 37? Né? Entrega o seu caminho, espera, né? Confia. Mas está tão difícil a gente esperar, a gente confiar. E não era nada disso que eu ia trazer hoje, mas o senhor está me levando. Então, gente, vamos confiar, vamos esperar e vamos ver o que o Senhor falou contigo. Qual é a semente que você tem que plantar e você tem que regar, cuidar, ter esse cuidado com essa semente, porque Ele já te deu, Ele já falou contigo qual é. Mas, às vezes, a gente se recusa a fazer, isso aí não é para mim, não. Sabe? Quando eu falei do caminho até a mesa do Senhor, porque, às vezes, a gente quer o louvor, mas você não louva. Às vezes, a gente quer a oração, mas, às vezes, você quer o louvor, mas você é da oração, sabe? E é assim. Mas como eu falava, a oração eu não quero, não. Cuidar desse povo eu não quero, não. Mas é onde você vai se dar muito bem, porque é a vontade do Senhor de você naquele local, naquele lugar. Outra coisa que eu vou dizer a você, eu jamais pensei em trabalhar numa unidade socioeducativa. Eu tinha um sonho de ser funcionária pública. Mais uma vez, quando eu tinha a escola 15, que era a antiga Funabem, quando eu via o ônibus passar na porta da minha casa, eu dizia, sabe o quê? Deus me livre de trabalhar num local desse com esses meninos. Fui para o Degase. Fui enganada, não. Quando fizemos a prova para... Ai, meu Deus do céu. Não foi para Degase nada disso. Lá era a antiga... Ai, esqueci. Era um órgão que... Secretaria de Justiça, mas nunca pensei que a gente fosse trabalhar com adolescente. Até o momento de tomarmos posse, nós não sabíamos para onde ir. Foram 6 meses para poder teste, exame, isso, aquela coisa toda para entrar, para tomar posse. E no dia que eu cheguei na Secretaria de Educação, lá em Botafogo, eles me deram um papel falando assim, se apresenta no Instituto Padre Severino. Eu quase caí para trás, sabe? Então, aquilo que você não quer é onde Deus vai te colocar. O emprego que você não quer é onde Ele vai te colocar, porque você vai ser luz, você vai ser semente nesse local, nesse lugar. Eu queria ler um pouquinho a parábola do semeador para vocês, tá bom? E eu já estou encerrando. É Mateus 13. Vou botar o óculos aqui. Eu quero dizer para vocês que eu saí do coma, eu saí, né, diabética, mas quando eu cheguei em casa, eu tinha que tomar insulina. E eu apresentei aquela insulina para o Senhor e falei para Ele assim, olha, não nasci com isso, não quero isso, tenho pavor de injeção, eu não vou ficar me dando injeção sempre, não. Então, por favor, eu tenho pavor de injeção, e é a gente que aplica na gente. Hoje, graças a Deus, eu só tomo meus remédios, sabe? Então, eu quero dizer para você que esse é o Deus que está conosco todos os dias, todos os momentos, Ele que está diante das nossas dificuldades, dos nossos medos, aquilo que Ele botou no seu coração para você fazer, faça. Ah, mas eu não sei fazer. Ninguém sabe.
Só Jesus é que sabe, ele é que vai te orientar em todos os momentos, você vai seguir com ele, porque o nosso Deus é um Deus simples, o nosso Jesus é um Jesus simples, 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 sabe? Então, eu sempre fui nessa vibe do Jesus simples, do Jesus que caminha, do Jesus que anda a pé, do Jesus que tem a sua própria segurança, que não precisa estar com 20 mil segurança do lado para poder andar. Eu acredito nesse Jesus e no tempo de hoje também. Por que eu estou falando isso para você? Eu sou uma mulher que eu ganhei alguns prêmios. Eu ganhei alguns prêmios por causa da Casa Mãe, né? Eu ganhei o prêmio Patrícia Cioli, eu ganhei o prêmio da revista Cláudia, mas alguns prêmios aí, porque eu não ligo muito com essa questão de prêmio, não, sabe? Eu sei quem eu sou, com quem o que eu faço, com quem eu ando. E quando eu fui chamada até acho que foi na Alerj que eu fui chamada, algum canto desse aí, para vocês verem como é. Para perguntar se eu queria segurança. Quem mexe com direitos humanos no Rio de Janeiro é alvo de morte. Então, a senhora não quer entrar no programa de proteção, não sei o quê, parará, parará. Aí eu falei para ele, a minha segurança está em Jesus Cristo. Eu creio no meu Deus, no Todo-Poderoso, porque até agora ninguém me conhece. Se eu começar a andar com 500 segurança atrás de mim, vão querer saber quem sou eu. Então, deixa aí. Vamos seguir em frente, porque o nosso Deus ele é tremendo. Gente, eu estou assim, bem à vontade de estar aqui falando com vocês, porque não é todo local que a gente é chamado que a gente pode falar de Jesus. Falar às claras o que o Senhor quer de nós. Como vocês também estão na mesma vibe, vou falar essa palavra, da nossa caminhada do Evangelho, eu estou muito assim, à vontade aqui falando com vocês. Não é todos os espaços que me deixam falar de Jesus Cristo. Tem algumas igrejas que eu não prego mais, que eu não falo mais. Porque eu falo o seguinte, o Senhor não nos chamou para a gente ficar em 4 paredes, e, além do mais, nós vivemos dentro das igrejas pedindo ao Senhor para nos encher. Então, vai nos encher de quê? Para quê? Se não estamos usando os dons que o Senhor nos deu para prosseguirmos. Tem muita gente inchada dentro da igreja que está lá, ouve sempre a mesma mensagem, mas não sai para se esvaziar, vamos botar assim, né? Sair virtude dessa pessoa. Então, volta para a igreja, o pastor prega, aí daqui a pouquinho o pastor fala assim, quem quer uma oração nessa noite? Quase a igreja toda vai lá na frente para receber a oração. E sempre, todos os domingos, a mesma coisa. Isso não dá para mim. Isso tá me... Eu fico perguntando às pessoas assim, meu Deus, eu preciso mesmo estar dentro dessas igrejas? Eu não posso caminhar sozinha? Poxa, Jesus Cristo está aqui, é vivo. Para que eu vou ficar dentro de 4 paredes? Mas você precisa estar lá, mas você... Ai, meu Deus do céu! Sabe? Eu estou nessa crise, tá, pastor? Estou nessa crise. Eu estou nessa crise, mas eu sei em quem eu tenho crido todos os momentos, tá bom? A parábola do semeador diz assim, ó, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Olha que delícia, né? E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E o altar do Senhor era esse barco, né? E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Quem são os semeadores? Somos nós, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda.
Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes és dado. O que eu entendo aqui, nessa noite, o que o Senhor nos separou nessa noite para ouvir essa palavra. Ele está nos dando esse conhecimento nessa noite. Porque quando eu lia isso aqui, eu não entendia. E ontem, quando eu comecei a ler, ele foi me fazendo essa pergunta: quem são os semeadores? Somos nós. Quem tem ouvido, que ouça essa palavra nessa noite. Sabe? Para outras pessoas não foi dado. O maná hoje é para nós aqui. Então, você não pode dizer que você está enganado nessa noite aqui. Ele está falando para você que tipo de semente nós temos deixado ao meio do caminho. Nós temos voltado para cuidar dessas sementes? Então, nessa parábola aqui, eu me vi nessa parábola. Poxa, eu sou semeador. Ele me deu lá para jogar as sementes lá naquela casa. Eu poderia fazer aquele trabalho de qualquer maneira, do jeito que fosse, mas não. Eu estou lá, semeando, tá? E ele disse, ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe foi dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem lhe dado será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é o de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E
e em um produz 100, outro 60 e outro 30. Então é isso, gente. Vamos pregar a palavra, vamos semear, vamos cuidar dessa semente onde nós temos semeado, sabe? Porque Deus, ele é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é o nosso Senhor Jesus. E aqui eu vou deixando, já falei da casa, do que tem acontecido, e aqui eu digo para vocês, nessa noite, que eu agradeço muito de estar aqui, que você faça a sua parte, que você cuide dessas sementes aí que Deus tem colocado nas suas mãos para que você cuide. Eu ainda estava comentando com o Léo que eu gosto muito da parábola do beija-flor, né? Que a floresta em chamas e o beija-flor lá, com pequenas aguinhas, ia lá na água, tentando apagar o incêndio. E os outros animais ali, tudo perguntando para ele se ele ia conseguir apagar aquele incêndio. E ele disse que não, que ele estava fazendo a sua parte. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente apaga esse incêndio que tem aí dos nossos meninos estarem lá presos, nós diminuímos mais o choro dessas mães que estão com seus filhos encarcerados, e outras coisas também, né, que tem filhos que estão fora na rua, que estão morando na rua, que estão em situação de rua. Quantas mães estão chorando hoje, nessa noite, porque não sabem onde estão seus filhos, né? Então, que nós possamos fazer a nossa parte, nós possamos ser esse beija-flor desse mundo, dessa floresta em chama. Porque eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu sei que eu vou mudar o mundo de muita gente. Eu sei que eu vou mudar o mundo de algumas pessoas. Então, que você seja essa pessoa, seja esse semeador. Eu conto para você a história de uma mãe. Tem várias histórias lá na Casa Mãe, mas quando você está fazendo a obra do Senhor, você está fazendo de todo o seu coração, você nunca quer holofote, eu não quero holofote, vamos para a rede social, vamos. Não, gente, eu quero ficar tranquila lá no meu canto, sabe, fazendo a obra do Senhor, porque Jesus Cristo, ele não era de holofote, ele curava, e se possível, ele ainda falava para a pessoa nem comentar do que ele tinha feito, e assim é a Casa Mãe, é assim a Sandra Santo. Se possível, eu sei que quando chegam muitas mulheres lá, elas já vêm procurando, quem é a Dona Sandra, onde é a Casa Mãe? Porque uma vai fazendo para a outra, sabe? Mas se você vê Instagram, se você vê redes sociais, não tem muita coisa de Sandra Santo, não tem, eu quase não apareço, não tem muita coisa não, sabe? Porque eu quero ficar lá no meu cantinho, lá no meu cantinho. Mas teve uma história de uma mãe que ela, quando chegou na casa, às vezes você fala assim, eu vou fazer isso, mas eu não sei fazer. Deixa Deus te usar, gente, da maneira que for. Do seu simples, sabe? Até para dizer que eu sou teóloga, eu nem gosto de falar. Assistente social também não gosto de falar, sabe? Mas a gente tem que perder isso. Essa timidez de que não sabe fazer. A gente sabe fazer muita coisa, porque não somos nós, é Jesus Cristo através de nós. E essa mãe chegou na casa, ela disse para mim assim, eu tive com ela tem um mês, que eu faço uns trabalhos junto com as mulheres, de ouvir as mulheres, né? E eu convidei ela para trazer esse relato, falar um pouquinho dela, do que a casa significou para ela. E o tema do nosso encontro era como eu sou e como eu me vejo e como os outros me veem. E ela trouxe a palavra que ela chegou na casa, ela chegou e falou para mim assim, falando para todas as mulheres, que quando ela chegou na casa, ela era uma mulher drogada, ela fazia todos os tipos ela usava todos os tipos de substância, e quando ela chegou na casa, ela chegou bem drogada na casa, ela era mãe de 8 filhos, e ela tinha perdido 7 para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tirou os 7 filhos dela, e o 8º estava preso, e ali ela ficou conosco durante 3 anos.
Na Casa Mãe nós temos pastores, nós temos psicólogos, nós temos terapeuta, nós temos advogado, e cada momento nós fazemos uma roda de conversa com essas mulheres, nós temos pedagogas também, para aquelas que temos professoras também, porque durante 3 anos que elas vão ficar lá conosco, se elas quiserem aprender a estudar, a alfabetizar, a gente consegue alfabetizar ela durante esses 3 anos, pelo menos escrever o nome, ler, então a gente consegue fazer esse trabalho com elas durante 3 anos. E assim foi feito esse trabalho com essa mãe. Essa mãe, quando ela falou conosco, nesse encontro, ela falou assim, eu cheguei naquela casa e eu não vi momento algum de discriminação. Essas mulheres me deram um abraço, que aquilo ali para mim foi libertador. Gente, eu chorei quando ela falou um negócio desse, porque eu estou ali fazendo, sabe? E ela falou assim, olha, elas me deram um abraço, elas não me discriminaram, elas me aceitaram na casa do jeito que eu sou, do jeito que eu estava naquele momento, drogada, suja. E hoje, se a gente vê essa mulher hoje fez um curso, ela fazia cada redação lindíssima lá na casa, essa mulher voltou a estudar, essa mulher hoje, ela fez um curso de design de unha, abriu o próprio negócio dela, hoje ela caminha no evangelho também, ela trabalha com idosos lá na Igreja Universal, foi uma igreja também que abraçou ela tremendamente. Os filhos todos estão com ela conseguiu a guarda novamente dos filhos, o marido foi embora, porque era ela e o marido drogado, o marido foi embora, e ela hoje continua com os filhos, e ali eu vi quando um amigo falou assim para mim, poxa, bacana esse trabalho, porque você alcançou não só ela, mas a família inteira dela foi alcançada pelo amor de Deus. Então é isso. Eu falo que a gente tem que se dispor, deixar Deus nos guiar em todos os momentos, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigada mais uma vez por me ouvir, porque, gente, é muito bom a gente ser ouvido, sabe? De ter pessoas que querem nos ouvir, tá bom? Um beijo. Maravilhosa, muito obrigada. Né? Hoje nós saudamos a tua vida, né? Com referência, a tua coragem, né? Com esperança e a tua missão com profunda gratidão. Eu acho que o teu chamado, né? Ele ecoa a voz das mulheres da Bíblia, né? Então, ao organizar a Casa Mãe, eu acho que você é a semente, né? Da ressurreição do chão ali, né, da dor dessas mulheres, né? Então, você constrói a rede onde antes havia solidão, abandono pelo Estado, constrói ali a casa onde há ausência, né? Trazendo ali uma esperança onde o sistema diz que não tem futuro, né? Então, irmã Sandra, a tua fé ela é militante, ela é maternidade, é política, e a sua existência é a palavra viva do Evangelho, né? Que liberta, que acolhe, que transforma. Então, que o Espírito de Deus continue aí te sustentando, né? Que a tua caminhada seja sempre cercada de diversas mãos estendidas, né? E que a sua vida continue sendo esse sinal do reino de Deus, né? Aqui e agora, né? Então, a paz e a força desse Deus Mãe, desse Deus Pai esteja contigo, né? E queremos dizer que acho que você não está só, né? Nós seguimos contigo nessa batalha, nessa caminhada, né? Você diz que está aí nesse lema das 4 paredes. Então, nós rompemos com isso e fazemos o evangelho no chão da rua, né? Que é onde a gente realmente precisa, onde Jesus fez a sua obra, né? Então, o exemplo tá ali para a gente, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida também. Gente, nós estamos aí com o nosso horário avançado,